Tem 8 crianças que eu nunca encontrei, e isso é a única coisa que ainda me acorda no meio da noite com 73 anos. Eu escrevo isso sentado numa mesa de madeira velha, num apartamento pequeno, no meio de uma cidade que nunca para. Lá fora tem barulho de carro, tem gente gritando, tem cachorro latindo no andar de baixo. Vida normal. Vida de cidade grande, com calçada, com nome de rua, com chão de concreto sólido embaixo dos pés. Eu escolhi isso. Escolhi com consciência, depois do que vi. E se você me perguntar se me arrependo, eu digo que não. Mas digo também que tem coisas que a gente carrega não porque quer, mas porque elas simplesmente não saem. Meu nome é Rafael Mendonça. Eu tinha 32 anos quando fui mandado investigar um vilarejo no interior, numa região onde a terra é dura e os moradores são mais duros ainda. Trabalhava como agente de fiscalização ambiental vinculado a um órgão estadual. 8 anos de serviço. Acostumado com burocracia, com relatório, com a lógica fria de quem aprende cedo que o sistema funciona melhor quando ninguém faz perguntas demais. Eu era bom no que fazia, exatamente porque não questionava muito. Chegava, avaliava, documentava, fechava. Era eficiente, e eficiência, aprendi depois, pode ser uma forma elegante de cumplicidade. Passo a maior parte do tempo aqui dentro agora. Tenho uma estante com livros que parei de ler na metade, um rádio que fico esquecendo de desligar, e esse caderno que comecei e larguei umas 4 vezes antes de ter coragem de terminar. Meus filhos acham que estou escrevendo memórias de carreira. Deixei eles pensarem isso. Não porque quero esconder, mas porque não existe jeito de explicar sem que a pessoa precise ter estado lá para entender. E lá, graças a Deus, eles nunca estiveram. Eu não escrevo isso para convencer ninguém. Juro que não. Quem viveu o que eu vivi sabe que não tem prova que segure esse tipo de coisa. Não tem documento que faça uma pessoa acreditar se ela não quer acreditar. Eu mesmo, durante anos, tentei encaixar o que vi em alguma explicação razoável. Animal silvestre de grande porte, formação geológica incomum, comportamento coletivo influenciado por trauma. Tentei cada uma dessas caixas, nenhuma fechou direito. O que me fez sentar aqui e escrever de uma vez foi uma coisa simples. Eu comecei a esquecer os detalhes. Pequenos primeiro, tipo a cor da roupa do ex-minerador que me levou para dentro do cerro. Depois, maiores, tipo a sequência exata das câmaras, a temperatura do ar na descida, o cheiro específico que aumentava a cada nível. E aí, eu percebi que o esquecimento não é neutro. O esquecimento também é uma decisão, mesmo quando você não toma ela de forma consciente. E eu já deixei o sistema tomar decisões por mim uma vez. Não quero deixar de novo. Então, eu escrevo, com a mão que treme um pouco da direita, na letra que ficou feia com a idade, numa mesa que range quando eu apoio o cotovelo. Eu escrevo o que vi, o que ouvi, o que senti no corpo, e não consigo traduzir em palavras técnicas. Escrevo as 8 crianças pelos nomes que aprendi no dossiê, que ainda sei de cor, que repito baixinho, às vezes sem perceber. Escrevo porque silêncio também pesa, e o meu já pesou por décadas suficientes. A história começa, de verdade, numa tarde quente de semana, quando meu supervisor me chamou na sala dele e fechou a porta antes de começar a falar. E quando alguém fecha a porta antes de te dar uma missão, você já deveria saber que essa missão tem alguma coisa que não vai estar escrita no papel. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo histórias como essa. Ele me passou a pasta com os documentos sem cerimônia nenhuma
como quem entrega um relatório de rotina, e disse que era simples. Um vilarejo pequeno no interior, a uns 400 quilômetros dali. 8 crianças desaparecidas ao longo de alguns meses, todas registradas oficialmente como afogamento num riacho da região. A tarefa era ir até lá, confirmar os dados, assinar o parecer técnico e voltar. Ele usou a palavra confirmar 3 vezes em menos de 2 minutos. Não investigar, não apurar, confirmar. Eu perguntei se havia alguma peculiaridade no caso que justificasse o deslocamento, já que afogamento era matéria de outro setor. Ele me olhou por um segundo mais longo do que o normal e disse que a área tinha histórico de questões ambientais não documentadas e que minha expertise em campo seria útil. Era uma resposta que não respondia nada e os dois sabíamos disso. Mas eu peguei a pasta, agradeci e saí da sala. No corredor, parei para tomar água num bebedouro e abri a pasta pela primeira vez. 8 nomes, idades entre 6 e 12 anos, datas espalhadas por pouco mais de 3 meses. Todos os registros indicavam o mesmo riacho como local do acidente. Todos listavam a causa como afogamento por correnteza, e em nenhum dos 8 casos havia corpo recuperado. A justificativa padrão: correnteza forte, época de chuva, condições desfavoráveis de visibilidade. Eu fechei a pasta, bebi a água e fiquei olhando para a parede por um momento. 8 crianças, 3 meses, mesmo riacho, nenhum corpo. E a missão era confirmar que foi acidente. Alguma coisa no meu estômago apertou, daquele jeito que aperta quando a lógica bate no muro. Mas eu era eficiente, lembra? Então, dobrei o desconforto, enfiei no bolso junto com a pasta e fui agendar o transporte para o interior. O vilarejo se chamava Vargem do Meio. Eu nunca tinha ouvido falar. Fui procurar no mapa e encontrei com dificuldade um pontinho entre serras, numa região onde as estradas aparecem tracejadas, que é o jeito educado do mapa dizer que você vai por conta e risco. A única pessoa que mencionou o lugar antes de eu partir foi Beatriz, uma funcionária mais velha do arquivo que me ajudou a localizar os documentos anteriores da região. Ela achou o nome, pausou e me olhou com uma expressão que eu não soube ler na hora. Depois disse só isso. Essa área tem histórico. Quando eu perguntei de quê, ela já estava andando para o outro lado da sala. Eu atribuí ao mau humor da tarde e não pensei mais nisso. Só fui pensar de novo quando já estava lá dentro do cerro, com o ar frio e velho preenchendo meus pulmões, entendendo que ela sabia de alguma coisa e escolheu não dizer. E que essa escolha, de certa forma, era a mesma que eu estava prestes a repetir. Cheguei em Vargem do Meio numa tarde de semana e a primeira coisa que percebi foi que não havia nenhuma criança na rua. Nenhuma. Num lugar com mais de 200 pessoas, no meio da tarde, com sol ainda alto. Nada. Nem uma bola esquecida no chão, nem uma voz gritando de longe, nem um grupo de criança correndo entre as casas. Só adultos se movendo rápido, com a cabeça baixa, como quem tem pressa de chegar em algum lugar fechado. Desci do veículo com a pasta debaixo do braço e fiquei parado por um momento só escutando. O vento batia entre as casas de alvenaria simples, levantando poeira fina e seca. Tinha cheiro de terra quente e de fumaça de lenha vindo de alguma janela fechada. E tinha esse silêncio, que não era o silêncio do interior que eu conhecia, aquele silêncio cheio de som de natureza, de inseto, de água correndo. Era um silêncio que parecia resultado de uma decisão coletiva, como se o vilarejo inteiro tivesse combinado de segurar a respiração. Anotei no meu caderno de campo na hora. Escrevi exatamente isso. Ausência total de crianças em espaço aberto,
horário diurno, dia útil. Parecia detalhe de observação técnica. Só entendi depois que era a coisa mais importante que eu ia escrever em todo aquele caderno. O contato local que meu supervisor havia indicado era um homem chamado Gilberto, responsável pela administração do pequeno posto comunitário do vilarejo. Ele me esperava na porta, me cumprimentou com um aperto de mão firme e seco e me levou para dentro sem sorrir. Tinha uns 50 anos, cabelo grisalho curto, olhos pequenos e atentos, que me avaliaram de cima a baixo enquanto eu ainda estava atravessando a soleira. Dentro do posto, ele me ofereceu café e eu aceitei. Enquanto ele servia, eu olhei pela janela de vidro embaçado e tentei encontrar algum sinal de movimento lá fora. Não encontrei. Perguntei a ele, de forma direta, por que não havia crianças nas ruas. Ele colocou a xícara na minha frente, sentou do outro lado da mesa e olhou para o café dele por um segundo antes de responder. Disse que as mães preferiam deixar os filhos em casa depois do que havia acontecido, que era compreensível, que o luto fazia isso com uma comunidade pequena. Eu disse que sim, que entendia, e não pressionei mais. Mas enquanto ele falava, eu observei as mãos dele em cima da mesa, completamente paradas, e percebi que Gilberto era o tipo de pessoa que escolhe cada palavra antes de soltar, e que a palavra que ele não soltou, em momento nenhum daquela conversa, foi a palavra acidente. Nessa noite eu dormi num quarto simples nos fundos do posto, com uma janela que não fechava direito e deixava entrar o vento frio da serra. Fiquei deitado por um tempo olhando para o teto de madeira e pensando naquelas 8 crianças. Pensando que, em algum momento, cada uma delas tinha acordado numa manhã comum, tomado café, saído de casa. E não tinha voltado. E o sistema que eu representava havia transformado isso em 8 linhas de formulário com a palavra afogamento no campo de causa. Dormi mal e acordei cedo, antes do sol, e foi só quando o dia clareou que percebi algo que o movimento do dia anterior havia me impedido de notar. As casas mais próximas ao cerro, aquela elevação de rocha escura que dominava a parte leste do vilarejo, tinham as janelas voltadas para o lado oposto. Todas elas. Como se os moradores, ao longo dos anos, tivessem desenvolvido um hábito silencioso de não olhar para aquela direção. Peguei a pasta e fui reler os documentos com mais calma. E foi aí que a história começou a desmontar do jeito mais frio possível. Os 8 desaparecimentos estavam registrados em formulários padrão, cada um com data, nome, idade e local presumido do ocorrido. O riacho aparecia em todos. Mas quando eu comecei a comparar as datas com o calendário e cruzar com os endereços das famílias que constavam nos documentos, apareceu alguma coisa que ninguém havia notado antes, ou que alguém havia anotado e decidido ignorar. 5 das 8 crianças moravam em casas que ficavam do lado oposto ao riacho. Para chegar na água, qualquer uma delas teria que atravessar o vilarejo inteiro, passar pela rua principal, descer um barranco e caminhar mais uns 300 metros por uma trilha íngreme, em plena tarde, sem que ninguém as visse no caminho. Isso não era detalhe, isso era impossível. Fechei a pasta e olhei pela janela na direção do cerro. A rocha escura estava lá, quieta, enorme, com aquelas sombras fundas nas fendas da face leste, que pareciam buracos que não tinham fundo. E eu percebi que meu supervisor não havia me mandado até a vargem do meio para investigar. Ele havia me mandado para enterrar. A questão era o que eu ia fazer com isso. E para responder essa pergunta, eu precisava primeiro entender o que de fato havia acontecido com aquelas crianças. Então, na manhã seguinte, ainda com o café esquentando na mão, fui bater na porta da única pessoa no vilarejo que eu intuía que sabia mais do que fingia.
Ele se chamava Seu Armando. Tinha 71 anos, havia trabalhado a vida inteira em mineração na região e morava numa casa pequena encostada na base do cerro. Exatamente na base. Como alguém que decide morar do lado do que todo mundo evita, não por coragem, mas porque chegou num acordo particular com aquilo. Quando eu bati na porta e ele abriu, ele me olhou por um segundo e disse uma coisa que me deixou sem resposta. Disse que estava esperando que alguém de fora aparecesse, que só não sabia se ia demorar tanto assim. Seu Armando abriu a porta e disse que estava me esperando, mas não me convidou para entrar. Ficou parado na soleira me olhando por uns 3 segundos longos, como quem decide alguma coisa em silêncio, e então se virou e caminhou para dentro, deixando a porta aberta. Entendi que era para seguir. A casa era pequena e cheirava a madeira velha e a querosene. Tinha uma mesa, 2 cadeiras, uma prateleira com ferramentas enfileiradas com um cuidado quase militar, e nas paredes, mapas. Não mapas decorativos. Mapas de trabalho, com anotações à mão, com marcações em lápis vermelho, com linhas que desciam pela topografia do cerro e sumiam em pontos marcados com um círculo. Eu parei na frente de um desses mapas sem conseguir evitar. Seu Armando me observou fazer isso e não disse nada. Sentamos. Ele não ofereceu café. Cruzou os braços em cima da mesa e perguntou direto o que eu queria saber. Eu disse que queria entender o riacho, que os registros oficiais indicavam afogamento como causa dos desaparecimentos e que eu precisava confirmar se isso era tecnicamente possível. Ele me olhou com uma expressão que misturava cansaço com algo próximo de pena. Então disse, com a voz calma de quem repete uma coisa óbvia pela 1000ª vez, que eu precisava ir até o riacho pessoalmente antes de qualquer conversa. Fui naquela mesma manhã, sozinho. O riacho ficava a uns 400 metros do vilarejo, descendo uma trilha de terra batida que beirava um barranco de pedra. Cheguei até a margem e fiquei parado olhando para a água por um bom tempo. Era um riacho estreito, com pedras lisas no fundo, transparente até embaixo. A água chegava pouco acima do tornozelo, no ponto mais fundo que conseguia encontrar caminhando de margem a margem. A corrente era quase imperceptível. Eu podia sentir ela empurrando levemente contra as minhas botas, mas sem força nenhuma. Uma criança pequena poderia sentar no meio daquele riacho e brincar sem que ninguém precisasse se preocupar. Andei pela margem por quase 2 quilômetros nos 2 sentidos. Examinei cada metro de pedra e barro. O riacho não tinha trecho fundo, não tinha redemoinho, não tinha nada que justificasse nenhum afogamento, quanto mais 8. Tirei as medidas, anotei tudo, fotografei com a câmera de campo que eu carregava. A lógica da versão oficial não sobreviveu nem 20 minutos de observação direta. Mas não foi isso que me deixou inquieto naquela margem. O que me deixou inquieto foi outra coisa, que eu encontrei no caminho de volta. A trilha que voltava para o vilarejo passava bem perto da base do cerro, e num ponto específico, onde a rocha saía do chão quase em ângulo reto, o barro estava diferente. Tinha marcas, não pegadas, não no sentido exato da palavra. Eram compressões, largas, com uma profundidade irregular, espaçadas de um jeito que não combinava com nenhum animal que eu conhecia da região. E elas não vinham do riacho. Elas iam em direção ao cerro. Saíam de algum ponto indeterminado na margem e sumiam na rocha, como se alguma coisa pesada tivesse passado por ali e simplesmente entrado na pedra. Fiquei agachado em cima dessas marcas por uns 5 minutos, com o sol batendo na nuca, tentando encaixar aquilo em alguma explicação que coubesse num relatório técnico. Não consegui. Fotografei tudo. Levantei, olhei para a face do cerro na minha frente e percebi que tinha fendas ali que eu não havia notado da distância. Aberturas na rocha.
algumas estreitas, algumas largas o suficiente para uma pessoa passar de lado. E de dentro de uma das maiores saía um cheiro que me fez dar um passo para trás sem perceber. Não era cheiro de bicho morto, não era cheiro de podre, era um cheiro de coisa viva, num espaço fechado e úmido há muito tempo. Animal, antigo, denso. O tipo de cheiro que o corpo reconhece antes da cabeça entender o que está sentindo. Voltei para o vilarejo mais rápido do que havia saído. Naquela tarde, fui direto à casa de seu Armando e bati na porta sem cerimônia. Quando ele abriu, eu disse que havia ido ao riacho. Ele assentiu uma vez. Disse que sabia. Perguntei das marcas na base do cerro e das aberturas na rocha. Ele ficou me olhando por um segundo e então abriu a porta, mais do que da primeira vez, indicando que eu entrasse de verdade agora. Sentamos de novo na mesma mesa, mas dessa vez ele desdobrou um dos mapas da parede em cima dela. Era o mapa mais marcado de todos, com linhas que desciam pelo interior do cerro em câmaras numeradas à mão, com anotações em letra miúda nas margens. Ele havia mapeado o subsolo. Décadas atrás, durante os trabalhos de mineração exploratória que nunca chegaram a nada, ele havia descido pelo cerro mais fundo do que qualquer levantamento oficial havia feito antes ou depois. Eu olhei para o mapa e perguntei até onde iam as câmaras. Ele colocou o dedo num ponto marcado com um círculo duplo bem no centro do mapa e disse que era até onde ele havia chegado. Depois tirou o dedo e olhou para mim com aqueles olhos pequenos e sérios. Disse que mais fundo do que aquele ponto ele não sabia. Que havia sinais no mapa de que as câmaras continuavam, mas que ele havia subido antes de confirmar. Perguntei por que havia subido. Ele cruzou os braços e ficou em silêncio por um momento que pareceu longo demais para uma pergunta simples. Então disse apenas que lá embaixo o silêncio tinha um peso diferente, que em certo ponto ele havia parado e entendido, sem ver nada, sem ouvir nada, que não estava sozinho. E que essa certeza havia sido suficiente para ele nunca mais voltar. Olhei para o mapa em cima da mesa e para aquele círculo duplo no centro. E uma ideia começou a tomar forma na minha cabeça de um jeito que me incomodou profundamente. Porque seu Armando havia mapeado o interior do cerro décadas atrás e nunca havia mostrado isso para ninguém oficial. E isso significava que ele havia guardado essa informação por todo esse tempo, esperando, segundo ele mesmo havia dito na porta naquela manhã, que alguém de fora aparecesse. A pergunta que ficou travada na minha garganta foi a seguinte: ele havia guardado o mapa, esperando para entregar para alguém que viesse investigar? Ou esperando para entregar para alguém que tivesse coragem de descer? Naquela noite, eu não consegui dormir pensando numa coisa simples e perturbadora. Aquele mapa havia sido dobrado e guardado por décadas. Mas as dobras estavam gastas de tanto abrir e fechar. Seu Armando não havia guardado aquele mapa numa gaveta e esquecido. Ele havia olhado para ele muitas vezes, ficado sentado sozinho naquela mesa pequena, com as ferramentas enfileiradas na parede e o cerro do lado de fora da janela, abrindo e fechando aquele mapa por anos. Esperando alguém aparecer, ele havia dito. Mas esperar alguém por décadas não é esperança, é vigília. No dia seguinte, fui caminhar pelo vilarejo de manhã cedo, antes que o calor fechasse. Queria observar a rotina sem que ninguém soubesse que eu estava observando. O que vi foi uma comunidade funcionando dentro de uma estrutura de medo que havia se tornado tão normal que já não parecia medo. Parecia costume. As crianças apareceram depois das 8 da manhã, quando o sol já estava alto e forte. Não antes.
Eu vi mães na soleira de casa contando os minutos, literalmente olhando para o céu para calcular a luz. Vi um menino de uns 10 anos que tentou sair mais cedo e foi chamado de volta com uma voz baixa e firme que não admitia discussão. Ele voltou sem reclamar, com a naturalidade de quem sabe que aquela regra não é capricho de adulto. As crianças de Vargem do Meio sabiam que a regra existia por algum motivo que ninguém precisava explicar. Esse tipo de obediência não vem de castigo, vem de algo que a criança sentiu ou viu o suficiente para entender sozinha. À tarde, antes das 4, as ruas voltavam a esvaziar. Não de uma vez, não com alarme, gradualmente, como uma maré que recua. As crianças sumiam para as casas, as mães fechavam as portas, os homens terminavam o que estavam fazendo do lado de fora e entravam. Às 4:30, o vilarejo parecia abandonado. Esse ritual acontecia todo dia, eu soube depois. Havia acontecido por anos. Ninguém o havia decretado formalmente. Ele havia se instalado sozinho, como uma cicatriz que o corpo desenvolve sem pedir permissão. Conversei naquela tarde com 3 famílias diferentes. Não perguntei sobre os desaparecimentos diretamente. Perguntei sobre o vilarejo, sobre a rotina, sobre o cerro. As respostas que recebi foram cuidadosas, medidas, com aquele espaço calculado entre uma frase e outra, que indica que a pessoa está pensando não no que vai dizer, mas no que vai omitir. Ninguém mencionou o cerro por iniciativa própria. Quando eu mencionava, o assunto mudava com uma fluidez que parecia ensaiada. Uma senhora mais velha chegou perto de dizer alguma coisa, abriu a boca, olhou pela janela na direção do cerro e então pediu licença para buscar água, que nunca voltou com ela. O que aquela comunidade carregava não era segredo no sentido de coisa escondida. Era silêncio, no sentido de coisa que todos sabem e ninguém nomeia. Porque nomear dá uma solidez que é mais difícil de carregar do que a dúvida. Eu reconheci aquilo porque já tinha visto antes, em outras formas, em outros lugares. Mas nunca tão uniforme, nunca tão preciso. Era como se o vilarejo inteiro houvesse chegado a um acordo não verbal de que enquanto a coisa não tivesse nome, ela era, ao menos, gerenciável. Naquela noite, sentei com meu caderno e fiz uma lista, não de fatos, mas de perguntas que ninguém havia feito nos documentos oficiais. Por que todas as famílias das crianças desaparecidas moravam na metade leste do vilarejo, a mais próxima do cerro? Porque nenhum desaparecimento havia ocorrido nos meses de verão, só no período em que as noites ficam longas e frias. Porque o Gilberto, o administrador do posto, havia usado a palavra luto, mas nunca a palavra busca. E porque seu Armando morava encostado na base do cerro há décadas, sem nunca haver dito nada a ninguém, mas havia dobrado e desdobrado aquele mapa centenas de vezes, como alguém esperando a pergunta certa. Fechei o caderno e fui dormir com a janela emperrada do mesmo jeito, o vento entrando pela fresta e o cerro lá fora no escuro, que eu não conseguia ver, mas conseguia sentir. Da mesma forma que você sente quando alguém está em pé, atrás de você, numa sala, antes de se virar para olhar. Foi no dia seguinte que eu conheci Gustavo. Eu havia pedido ao Gilberto os endereços das famílias das crianças desaparecidas, usando como justificativa técnica a necessidade de cruzar informações de campo com os registros documentais. Ele demorou um dia para me dar a lista, o que era tempo demais para uma informação que ele deveria ter na ponta da língua. Quando me entregou, numa folha dobrada ao meio sem dizer nada, eu percebi que os endereços estavam escritos na ordem errada, embaralhados, como se alguém houvesse pensado se devia ou não me dar, e reorganizado o papel 2 ou 3 vezes
antes de decidir. Gustavo morava na segunda casa da lista. 44 anos, marceneiro, pai de uma menina de 8 anos chamada Sofia, que havia desaparecido há 2 meses. Eu bati na porta e ele abriu com um pano de prato nas mãos e cara de quem não esperava a visita, mas também não estava surpreso de receber. Me convidou para entrar sem perguntar quem eu era. Isso me disse alguma coisa. A casa tinha o cheiro de serragem e verniz que gruda na madeira das paredes de quem trabalha com isso há muito tempo. Tinha fotos na parede da sala. Sofia aparecia em 3 delas, sorrindo com o cabelo preso, num vestido azul que parecia de festa. Gustavo não olhou para as fotos enquanto conversávamos. Ficou com os olhos na mesa, ou no pano de prato que ele dobrava e desdobrava nas mãos, sem parar, o tempo todo. Eu disse que estava apurando os documentos sobre os desaparecimentos e que queria ouvir o que ele havia visto naquele dia. Ele assentiu devagar e começou a falar, com a voz plana de quem contou a mesma história muitas vezes e aprendeu a narrá-la sem se deixar levar. Sofia estava no quintal dos fundos. Ele estava na oficina anexa à casa, a menos de 15 metros. Estava com a porta aberta. Em nenhum momento ela gritou. Em nenhum momento ele ouviu qualquer coisa fora do normal. Quando saiu para chamá-la para dentro, o quintal estava vazio. O portão do fundo, que dava para um campo aberto antes do cerro, estava fechado por dentro. Ela não havia saído pelo portão. Ele parou de falar e olhou para o pano de prato nas mãos. Eu deixei o silêncio ficar por um momento antes de perguntar se havia algum sinal no quintal, qualquer coisa fora do lugar. Ele ficou quieto por uns 3 segundos. Então disse que sim, que no canto do quintal, próximo à parede de fundo, o chão de terra batida estava diferente. Amassado de um jeito que ele não conseguia descrever direito, e que tinha um cheiro que ele havia notado, mas que sumiu antes que pudesse identificar. Perguntei como era o cheiro. Ele levantou os olhos da mesa e me olhou diretamente pela primeira vez desde que eu havia entrado, e disse que era como o cheiro de dentro de uma caverna, úmido, fundo, muito velho. Saí da casa do Gustavo com aquele cheiro de caverna ainda na cabeça e fui direto pro cerro sem passar no posto, sem avisar ninguém, sem pensar muito sobre se era uma boa ideia. Precisava ver a face leste de perto, de dia, com luz boa, antes que minha própria hesitação me convencesse do contrário. A subida não era difícil. O cerro não era íngreme. Era mais uma elevação longa e gradual de rocha que ia ficando mais densa conforme você subia, com a vegetação raquítica cedendo espaço para a pedra pura. O chão ia ficando mais sólido e mais frio sob as botas, mesmo com o sol batendo forte, e o silêncio ia mudando de qualidade com a altitude, ficando mais comprimido, como se a rocha absorvesse o som antes que ele pudesse se espalhar. Encontrei a primeira abertura a uns 20 metros da base, escondida atrás de uma protuberância de pedra que a tornava invisível de baixo. Era larga o suficiente para uma pessoa passar de lado, com uns 2 metros de altura, e de dentro dela saía um fluxo de ar frio que contrastava com o calor da tarde de um jeito que me fez parar na hora. Não entrei. Fiquei na boca, sentindo o ar gelado no rosto, e olhei para o escuro lá dentro, até onde a luz do dia alcançava, que eram uns 3 metros. Depois disso, nada, só negro. Continuei subindo e encontrei mais aberturas. Contei 9 ao longo de toda a face leste, de tamanhos variados, todas exalando esse mesmo ar frio e esse mesmo cheiro que eu havia sentido na margem do riacho no dia anterior, aquele odor antigo e úmido que o Gustavo havia descrito como cheiro de dentro de caverna. Em 3 delas, o cheiro era mais forte. Não sufocante, mas persistente.
presente. Como o cheiro de um animal grande em espaço confinado, multiplicado pelo tempo. Num ponto específico da face, onde a rocha formava uma espécie de degrau natural, o chão estava marcado de um jeito que me fez agachar e olhar de perto por um bom tempo. A pedra ali estava desgastada de forma diferente do resto, não pela chuva, não pela erosão natural. Estava polida, lisa, com uma textura que só aparece quando alguma coisa passa pelo mesmo ponto repetidamente por muito tempo. E a direção do desgaste ia do interior da abertura mais larga para fora, descendo pelo degrau de pedra em direção à base do cerro, em direção ao vilarejo. Fotografei tudo, anotei tudo. Voltei para baixo com as anotações preenchidas e um peso no peito que não era cansaço de subida. Naquela noite não dormi de novo, mas dessa vez não foi por inquietação. Foi por uma espécie de clareza fria, que é pior que a inquietação. Porque quando os fatos começam a apontar todos para a mesma direção, chega um ponto em que continuar fingindo que podem apontar para outro lugar é uma decisão consciente de desonestidade. Eu tinha as marcas no barro perto do riacho, tinha o cheiro no quintal do Gustavo, tinha as aberturas no cerro com desgaste na direção errada. Tinha 8 crianças desaparecidas em casas todas do lado leste. Tinha um mapa de seu Armando, marcando câmaras no subsolo que continuavam além do ponto onde ele havia parado. E tinha a versão oficial dizendo afogamento, que eu mesmo havia comprovado ser impossível em 20 minutos de observação. Precisava de mais uma coisa antes de decidir o que fazer com tudo aquilo. Precisava saber se o que estava acontecendo em Vargem do Meio havia acontecido antes. Se havia algum registro, qualquer que fosse, de desaparecimentos naquela mesma área em outros períodos. E a única pessoa que eu intuía que poderia ter isso era o líder da comunidade religiosa local, um homem chamado Irmão Celso, que eu havia visto de relance 2 vezes, mas com quem ainda não havia falado. Fui até ele na manhã seguinte. Irmão Celso tinha 60 e poucos anos, rosto anguloso, cabelo branco e olhos castanhos que me lembraram os olhos de pessoas que passaram por coisas difíceis e chegaram do outro lado não amargadas, mas silenciosas. Ele me recebeu numa sala simples, com 2 cadeiras e uma mesa, e uma janela que dava para os fundos, longe do cerro. Quando eu disse que estava investigando os desaparecimentos, ele não demonstrou surpresa nem alívio. Só assentiu uma vez e ficou me olhando como se estivesse esperando eu fazer a pergunta certa. Perguntei se havia registros anteriores de desaparecimentos na região. Ele levantou, foi até um armário de madeira no canto da sala e tirou de dentro uma caixa de papelão que colocou em cima da mesa com um cuidado que me disse que aquilo não ficava no armário por acidente. Dentro da caixa havia cadernos, 4 deles, com capas de cores diferentes, todos cheios, com letras de mãos distintas. Ele disse que o mais antigo havia sido escrito por seu antecessor, que havia vivido no vilarejo por quase 40 anos, e que os outros 3 haviam sido continuados por quem veio depois, até chegar a ele. Abri o mais antigo com cuidado, porque as páginas estavam frágeis nas bordas. A letra era miúda e inclinada, difícil de ler, mas legível. E as primeiras linhas que eu consegui decifrar me fizeram sentar devagar na cadeira com o caderno aberto nas mãos, porque elas descreviam um desaparecimento. Uma criança. Um quintal próximo ao cerro. Um cheiro no ar que o redator havia comparado ao fundo de um poço muito antigo. Sem testemunhas. Sem rastro. A data no topo da página era de décadas atrás. Muito antes das 8 crianças do meu dossiê. Muito antes de qualquer coisa que os documentos oficiais haviam registrado.
Irmão Celso estava parado ao meu lado, em silêncio. Eu levantei os olhos do caderno e olhei para ele. Ele disse, com a voz tranquila de quem faz uma afirmação que há muito tempo deixou de ser pergunta, que aquilo não havia começado com as 8 crianças do meu relatório, que havia começado muito antes de qualquer pessoa viva no vilarejo ter nascido, e que os cadernos documentavam tudo o que seus antecessores haviam conseguido registrar ao longo de décadas de silêncio forçado e medo gerenciado. Olhei para a caixa com os 4 cadernos em cima da mesa e calculei mentalmente a quantidade de páginas. Havia muita coisa ali. Muita coisa que nunca havia chegado a nenhum órgão oficial, nunca havia sido investigada, nunca havia saído daquele vilarejo. E o irmão Celso havia guardado tudo aquilo num armário de madeira, esperando. Assim como seu Armando havia guardado o mapa. Assim como o vilarejo inteiro havia guardado o silêncio. Todos esperando que alguém chegasse com autoridade suficiente para fazer alguma coisa com a verdade que eles carregavam sozinhos há décadas. O problema era que eu não sabia ainda se eu era essa pessoa. E enquanto folheava o segundo caderno, encontrando nome após nome de crianças que nenhum documento oficial havia registrado, comecei a entender que a resposta para essa pergunta ia depender do que eu fizesse nas próximas horas. Naquela mesma tarde, eu bati na porta do seu Armando, com os cadernos do irmão Celso debaixo do braço, e disse que ia descer pelo cerro no dia seguinte e que precisava que ele me levasse. Ele não perguntou se eu tinha certeza. Não tentou me dissuadir. Só olhou para mim por um segundo, depois olhou para os cadernos e disse que precisávamos entrar antes do sol chegar no pico, porque lá embaixo a temperatura caía rápido e ele queria ter luz natural suficiente na saída. Eu entendi que ele havia tomado a decisão muito antes de eu bater na porta. Provavelmente na manhã em que abriu a porta e disse que estava me esperando. Combinamos que sairíamos cedo. Antes de ir embora, eu perguntei se ele havia contado para alguém sobre o mapa ao longo de todos esses anos. Ele ficou em silêncio por um momento, e então disse que havia contado uma vez, para um agente que havia passado pelo vilarejo anos atrás, investigando outra coisa. Que esse agente havia escutado, havia anotado, e havia embora sem dar retorno. Perguntei o que seu Armando havia sentido quando isso aconteceu. Ele olhou para a janela. Disse que havia guardado o mapa de volta na prateleira e continuado esperando. Simples assim. Aquilo me pesou de um jeito que eu ainda carrego. Na manhã da descida, seu Armando estava na frente da casa às 6 da manhã, com uma mochila velha de lona, 2 lanternas potentes, uma corda grossa enrolada no ombro e uma barra de ferro curta presa na lateral da mochila que eu optei por não perguntar para que servia. Eu levei minha câmera de campo, meu caderno, minha própria lanterna e água. Ele olhou para o meu equipamento sem comentar. Subimos pelo lado norte do cerro, que era menos visível do vilarejo, e chegamos até uma abertura que eu não havia encontrado na minha exploração anterior, menor que as outras, encaixada entre 2 pedras que se sobrepunham, formando uma espécie de teto natural. Seu Armando disse que era por ali que havia entrado décadas atrás, e que era por ali que iríamos entrar agora. A abertura tinha uns 80 centímetros de largura e não chegava a 1,5 metros de altura. Era preciso dobrar o corpo para passar. O cheiro veio antes da escuridão. Assim que colocamos a cabeça para dentro, aquele odor antigo e úmido que eu havia sentido nas outras aberturas estava ali. Mas concentrado, denso, como se aquela entrada específica fosse uma espécie de corredor de ventilação que drenava o ar de dentro para fora. Respirei fundo, dobrei o corpo e entrei.
O corredor inicial era estreito e baixo, por uns 4 metros. A pedra roçava nos ombros dos dois lados, e eu podia sentir a temperatura caindo a cada passo, como se estivesse entrando numa câmara frigorífica de abertura gradual. Depois desses 4 metros, o teto subiu e o espaço se abriu numa primeira câmara, que eu calculo ter uns 15 metros de diâmetro, com o teto a uns 4 metros de altura. A luz das lanternas batia na pedra úmida e criava reflexos irregulares nas paredes, que eram cobertas de cristais minerais minúsculos, que faiscavam como areia molhada. Bonito, de um jeito que não combinava com o medo que eu estava sentindo. Seu Armando se movia com uma segurança contida que era diferente de coragem. Era a segurança de quem conhece o terreno, mas respeita o que pode estar nele. Ele não corria, não hesitava, mas tampouco relaxava. Cada passo era medido. Ele ia marcando as paredes com um pedaço de giz branco, pequenos traços numa altura específica, e eu entendi que aquilo era um sistema de orientação que ele havia desenvolvido sozinho décadas atrás e nunca havia precisado ensinar para ninguém. A segunda câmara era maior, com o teto mais alto e o chão levemente inclinado para um dos lados, onde havia uma poça rasa de água escura e absolutamente parada. Nenhum som, nenhuma gota pingando. Só o silêncio, com aquele peso específico que seu Armando havia descrito e que agora eu entendia do que ele estava falando. Era um silêncio que tinha espessura, que você sentia na pele, além dos ouvidos. A terceira câmara foi onde a temperatura despencou de vez. Meu bafo ficou visível na luz da lanterna, e eu precisei fechar o zíper do colete até o topo. O cheiro estava mais forte aqui, não de forma agressiva, mas de forma constante, como background de tudo. O chão dessa câmara era diferente das anteriores. Nas primeiras, a pedra era irregular, com variações naturais de textura e altura. Aqui o chão estava nivelado, de uma forma que parecia impossível para uma formação natural. Não perfeitamente plano como o piso de construção, mas com uma uniformidade que só aparece quando alguma coisa passa pelo mesmo espaço vezes suficientes para ir acomodando as irregularidades aos poucos. Como terra batida, mas em rocha. Eu apontei a lanterna para o chão e agachei. Seu Armando parou do meu lado e ficou olhando junto, sem dizer nada. Passei a mão na superfície da pedra. Era lisa demais. Aquele liso específico de coisa que foi tocada muitas vezes por muito tempo. Olhei a extensão do chão da câmara com a lanterna e percebi que o nivelamento não era uniforme em todas as direções. Era mais pronunciado num trajeto específico que cruzava a câmara na diagonal, da entrada onde tínhamos chegado até uma passagem baixa na parede oposta, que levava mais fundo. Alguma coisa usava esse caminho. Usava com frequência suficiente para reformar a rocha ao longo do tempo. E o caminho levava para baixo. Seu Armando apontou a lanterna para a passagem e ficou parado, olhando. Então me olhou e disse em voz muito baixa que era por aquela passagem que as câmaras continuavam, que era até ali que o mapa chegava, e que o que estava além daquele ponto ele nunca havia visto, porque nunca havia passado por ali. Perguntei em voz igualmente baixa, por que não? Ele respirou fundo e disse que quando havia chegado até aquela passagem décadas atrás, havia parado porque o cheiro havia mudado de intensidade de uma forma muito brusca e muito repentina, como se algo do outro lado houvesse percebido que havia alguém do lado de cá. Eu olhei para a passagem escura na parede.
O ar que saía dela era mais frio do que o resto da câmara. E o cheiro, agora que eu prestava atenção, era levemente diferente aqui perto da passagem. Mais presente, mais recente. Como se o ar de dentro fosse renovado por algo que respirava. Decidimos passar pela passagem. Não foi uma decisão com palavras. Seu Armando olhou para mim, eu olhei para ele. E os dois simplesmente começamos a andar na direção dela ao mesmo tempo, devagar, com as lanternas apontadas para frente. Acho que se um dos dois tivesse dito em voz alta o que estava pensando, nenhum dos dois teria passado. Então nenhum dos dois disse nada. A passagem era baixa, uns 120 centímetros de altura, e durava uns 6 metros. Tive que andar curvado, com a mão esquerda roçando a parede úmida para manter orientação e a direita segurando a lanterna à frente. O cheiro ficou mais intenso nesse trecho, não a ponto de incomodar a respiração, mas a ponto de ficar na garganta. Quente demais para ser só mineral. Tinha algo orgânico naquele cheiro que eu não conseguia nomear, mas que o corpo reconhecia num nível que antecede o pensamento. Do outro lado da passagem, o espaço se abriu numa câmara que era diferente de todas as anteriores, maior, com um teto alto o suficiente para que a luz das lanternas não chegasse até ele, o que me deu a sensação perturbadora de estar num espaço sem teto, como se acima de nós houvesse apenas escuridão infinita. O chão era o mais nivelado que havíamos visto, com aquela mesma textura de rocha desgastada por passagem constante. Mas aqui, o desgaste era muito mais pronunciado, mais profundo, como se aquele espaço específico fosse usado com uma frequência muito maior do que as câmaras anteriores. As paredes foram a primeira coisa que seu Armando iluminou. Ele ficou parado, apontando a lanterna numa seção da parede à nossa esquerda. E eu fui até ele para ver o que era. E quando cheguei perto o suficiente e vi, fiquei parado por um tempo que não sei calcular. A parede estava marcada. Não era rocha natural. Eram sulcos feitos na pedra, paralelos, em grupos, cobrindo a parede desde uns 30 centímetros do chão até uns 2 metros de altura. Não eram desenhos, não eram símbolos que eu reconhecia. Eram marcas repetidas, sistemáticas, como se algo registrasse alguma coisa naquela pedra da mesma forma que um ser humano registra uma contagem. Grupos de 4 sulcos verticais cortados por um diagonal, mas com uma escala que não era humana. Cada sulco tinha a espessura de um dedo grosso, e a profundidade deles na pedra era de pelo menos 1 centímetro. Feitos com pressão, com peso considerável, cobrindo metros e metros de parede em todas as direções que a lanterna alcançava. Eu contei uma seção. Numa área de uns 40 centímetros de largura por 60 de altura, havia mais de 30 grupos de marcas. Algumas tão antigas que a rocha havia escurecido dentro dos sulcos e eles quase se confundiam com a textura natural. Outras com a pedra ainda pálida dentro, recentes o suficiente para que o interior do corte não houvesse tido tempo de escurecer. Seu Armando tocou no meu braço e apontou a lanterna para outra direção, para o canto norte da câmara, próximo à parede. Andei até lá com ele e parei quando vi o que havia no chão. Eram objetos, não formações naturais de rocha, não depósitos minerais. Objetos, dispostos ao longo da parede norte, numa faixa de uns 3 metros de extensão, com uma organização que não era aleatória. Tinha um espaçamento entre eles, uma certa ordem que eu não conseguia definir, mas que claramente existia. Uma sandália infantil de borracha, azul, com velcro ainda fechado. Um casaco dobrado de criança, com uma estampa desbotada que eu não consegui identificar. Uma garrafinha plástica com tampa vazia. Um cordão de pano com um miçanga no final,
O tipo que crianças fazem em atividade escolar. Um boné vermelho amassado. Um óculos de sol infantil com uma das hastes quebrada. Eu parei de contar em 12 objetos. Não porque acabaram. Parei porque minha cabeça parou de processar de forma ordenada por um momento. Porque o meu dossiê tinha 8 nomes. E ali na minha frente havia muito mais do que 8 objetos. Muito mais. A faixa de objetos ao longo da parede se estendia além do que minha lanterna alcançava claramente, e quando eu forcei o feixe de luz para cobrir toda a extensão, calculei que havia pelo menos o dobro do que eu havia contado nos primeiros metros. Gustavo havia me dito que a Sofia estava com um casaco verde quando desapareceu. Eu não procurei um casaco verde entre os objetos. Não consegui. Isso foi uma decisão consciente que tomei ali mesmo, agachado naquele chão de pedra fria, com o bafo visível na luz da lanterna e o cheiro antigo preenchendo cada respiração. Algumas coisas, quando você confirma, mudam de uma forma que não tem volta. E eu precisava ainda de capacidade de raciocínio funcional para sair dali. Me levantei. Seu Armando estava de pé ao meu lado, completamente quieto, olhando para os objetos com uma expressão que eu nunca havia visto nele antes. Não era medo. Era algo mais fundo que medo. Era o rosto de alguém que havia suspeitado de uma coisa por décadas e acabava de ver a confirmação num tamanho maior do que havia imaginado. Fiz fotos. Documentei tudo o que consegui. Anotei no caderno com a mão que tremia levemente do frio, e não só do frio. E então, seu Armando tocou no meu ombro com 2 dedos, de leve, um toque que significava atenção sem ser alarme, e apontou a lanterna para a parede do fundo da câmara. Havia uma abertura lá, maior que a passagem por onde tínhamos entrado, quase 2 metros de altura, sem precisar dobrar o corpo para passar. E do interior dessa abertura saía um fluxo de ar que era perceptível mesmo à distância. Não o ar frio e parado das câmaras anteriores, um fluxo, como respiração, lento, rítmico, quase imperceptível, mas presente de forma constante, entrada e saída de ar, num intervalo regular que eu tentei negar por uns 2 segundos antes de aceitar o que estava sentindo na pele do rosto. Me aproximei da abertura devagar, com a lanterna apontada para dentro, tentando ver além dos primeiros metros de corredor que ela revelava. O corredor descia, claramente, visivelmente descia, e a curvatura dele impedia de ver qualquer coisa além de uns 4 metros de pedra. O cheiro saindo dali era o mais forte que eu havia sentido em toda a descida. Não sufocante, presente, denso, como o interior de algo vivo e muito, muito grande. Fiquei parado na boca daquela abertura com a lanterna na mão e o coração batendo de um jeito que eu sentia nas têmporas. E foi exatamente nesse momento, parado ali, que a escuridão lá dentro mudou. Não houve som. Não houve movimento que eu pudesse descrever com precisão. Foi uma alteração na qualidade do escuro, como quando uma nuvem passa na frente do sol e a sombra muda de tom antes que você entenda de onde veio. O corredor estava escuro de um jeito, e então estava escuro de outro jeito. Como se algo que havia estado estático houvesse, lentamente, reorientado sua atenção na nossa direção. Seu Armando estava ao meu lado. Eu não precisei olhar para ele para saber que ele havia percebido a mesma coisa. Porque sua mão fechou no meu antebraço com uma firmeza silenciosa que dispensava qualquer palavra. E então, sem combinar nada, sem dar ordem nenhuma, os 2 começamos a andar de volta para a passagem de onde tínhamos vindo. Não correndo,
mais rápido, com aquele tipo de velocidade controlada que vem não de treinamento, mas de um instinto muito antigo que a evolução instalou em todo ser vivo que já precisou sair de algum lugar sem chamar atenção. Saímos do cerro e eu fui direto para a mesa, escrever o relatório mais importante da minha vida, sabendo que ele seria ignorado antes mesmo de chegar em qualquer mesa que importasse. Sentei no quarto do posto com o caderno de campo aberto, as fotos tiradas dentro da câmara, espalhadas na cama, e escrevi com uma calma que eu mesmo estranhei. Não era a calma de quem não está sentindo nada, era a calma de quem está sentindo demais, e aprendeu que o único jeito de funcionar nesse estado é colocar uma coisa atrás da outra, sem parar para processar. Escrevi durante horas. Descrevi cada câmara, cada medida que havia conseguido estimar, cada detalhe das marcas nas paredes, cada objeto no chão da câmara final, o fluxo de ar da abertura do fundo, a alteração na qualidade da escuridão. Escrevi tudo em linguagem técnica, precisa, sem adjetivo desnecessário, exatamente da forma que havia aprendido em 8 anos de serviço. O relatório tinha 3,5 páginas quando terminei. Documentava evidências físicas de habitação subterrânea por entidade de espécie não identificada. Registrava os objetos pessoais encontrados como potencialmente vinculados às vítimas dos desaparecimentos. Recomendava a restrição imediata da área leste do cerro e solicitava formalmente uma equipe de investigação especializada com apoio técnico adequado. Era um documento sólido. Era o melhor relatório que eu já havia escrito em toda a minha carreira. Eu sabia, enquanto dobrava as folhas e colocava no envelope, que ele provavelmente não ia mudar nada. Não porque as evidências fossem fracas, porque o sistema que eu representava havia tomado a decisão antes de me mandar para lá. O relatório era inconveniente não por falta de prova, mas por excesso dela. E excesso de prova, aprendi naquele dia de forma definitiva, é tão difícil de engolir quanto a ausência de prova quando a decisão já foi tomada antes do resultado. Fiz uma cópia completa à mão antes de selar o envelope oficial. Escrevi durante mais 1 hora, a letra menor para caber em menos páginas, e quando terminei, fui até a casa do irmão Celso e bati na porta tarde da noite. Ele abriu sem demonstrar surpresa por ser tarde. Eu entreguei o envelope com a cópia e disse que queria que ficasse guardado junto com os cadernos. Ele pegou o envelope, olhou para ele por 1 segundo e então me olhou. Não perguntou o que havia lá dentro. Perguntou se eu havia descido pelo cerro. Eu disse que sim. Ele assentiu devagar e disse que ia guardar. Virei para ir embora e ele disse uma coisa que me acompanhou por décadas. Disse que a coisa mais difícil não era descobrir a verdade, era descobrir que a verdade sozinha não é suficiente para mudar o que precisa mudar. Entrei no escuro da rua e fui dormir pela primeira vez em dias, com sono de quem terminou alguma coisa. O relatório oficial chegou ao meu supervisor 3 dias depois. A resposta voltou em menos de 24 horas, o que era tempo rápido demais para um documento daquele tamanho ter sido lido com cuidado. Era uma comunicação formal em linguagem padrão, determinando que eu registrasse os 8 casos como acidentes naturais e encerrasse o levantamento de campo. Dizia que minhas observações sobre a formação geológica haviam sido encaminhadas ao setor competente para avaliação futura. O setor competente não era especificado. A avaliação futura não tinha prazo. Era o jeito elegante de dizer que aquilo ia para uma gaveta e ficava lá. Li a resposta 2 vezes. Dobrei o papel. Coloquei no bolso e saí para caminhar pelo vilarejo por uma última vez antes de decidir o que fazer. A tarde estava fechada, com nuvem baixa e aquele cheiro de chuva que ainda não caiu. As ruas estavam com o movimento de sempre. Os adultos andando rápido,
As crianças já recolhidas, mesmo com o sol ainda presente atrás das nuvens. Vargem do Meio, funcionando na sua rotina de medo normalizado, exatamente como havia funcionado nos dias anteriores, nos meses anteriores, nos anos anteriores. E ia continuar funcionando assim depois que eu fosse embora, com ou sem relatório, com ou sem investigação formal. Parei na frente da casa do Gustavo por um momento, sem saber exatamente por quê. Não entrei. Só fiquei parado na calçada, olhando para a janela acesa lá dentro e pensando nos objetos no chão daquela câmara, no casaco verde que eu havia deliberadamente escolhido não procurar. Depois virei e fui de volta para o posto. Naquela noite, escrevi o relatório de encerramento com os 8 casos registrados como acidentes. Levei 40 minutos para escrever 3 parágrafos que, em condições normais, eu teria escrito em 10. Cada palavra pesava de um jeito físico, como empurrar algo pesado morro acima. Quando terminei, fiquei olhando para o papel por um tempo. Depois assinei e dobrei. Na manhã seguinte, antes de pegar o veículo que me levaria de volta, fui até a base do cerro sozinho. Não para entrar, só para ficar parado do lado de fora, olhando para a face leste na luz da manhã cedo, com o ar ainda úmido da madrugada e o silêncio do vilarejo atrás de mim. Fiquei ali uns 5 minutos, talvez mais, só respirando aquele ar e olhando para a pedra. Então olhei para a entrada específica por onde seu Armando e eu havíamos descido, e parei. Na soleira da abertura, depositados com uma precisão que tornava impossível atribuir ao acaso, havia 4 objetos que não estavam lá na véspera. Uma tampinha de garrafa plástica infantil, um pedaço de fita de tecido cor de laranja, um botão de roupa pequeno, branco, e uma pedrinha lisa e escura, do tipo que criança coleta no chão porque acha bonita, colocada exatamente no centro dos outros 3, como se fosse o elemento principal de uma composição deliberada. Fiquei olhando para aqueles 4 objetos por um tempo longo, sem conseguir me mover, porque eles não eram de nenhuma das 8 crianças do meu dossiê. Eu conhecia cada item registrado das vítimas oficiais e aquilo não correspondia a nada. Eram objetos que eu não reconhecia, colocados ali durante a noite com aquela organização específica, na exata entrada por onde eu havia descido menos de 48 horas antes. Seu Armando havia dito décadas atrás que quando havia parado na passagem da câmara, a coisa do outro lado havia percebido que havia alguém do lado de cá. E agora eu estava olhando para a prova de que ela havia percebido também a descida de 2 dias antes, e havia respondido, com objetos colocados na soleira, como quem deixa algo na porta de alguém, como quem acusa recebimento. Meu supervisor chegou em Vargem do Meio 2 dias depois, com uma pasta já pronta, um carro oficial e uma expressão de quem veio encerrar um assunto, não investigar um. Ele trouxe outro agente que eu nunca havia visto, mais novo, que ficou parado do lado de fora do posto durante toda a conversa, olhando pro nada, com a cara de quem foi mandado para fazer volume. A reunião durou menos de 20 minutos. Meu supervisor colocou a pasta em cima da mesa, abriu e me mostrou os documentos já redigidos. Os 8 casos formalmente encerrados como acidentes naturais. Um parecer técnico de 2 páginas, assinado por alguém do setor que eu nunca havia encontrado pessoalmente, concluindo que a formação geológica do cerro não apresentava risco à população local, além do habitual em regiões de rocha sedimentar. Tudo datado, tudo assinado, tudo com o carimbo correto. O sistema havia produzido a conclusão antes de receber as evidências. Meu relatório havia chegado lá como uma peça inconveniente, que precisava ser arquivada antes que alguém com mais poder de decisão a encontrasse.
Ele me disse que minha transferência havia sido aprovada. Uma cidade maior, um cargo com mais responsabilidade, apresentado como progressão natural de carreira. Disse isso com a voz neutra de quem oferece uma saída que os dois sabem não ser voluntária. Eu ouvi tudo sem interromper. Peguei a cópia dos documentos que ele me entregou, agradeci e saí da sala. Fui direto à casa do Gustavo. Precisava dizer alguma coisa antes de ir embora, mesmo sem saber o quê. Ele abriu a porta e me olhou e entendeu antes que eu abrisse a boca. A expressão dele não mudou de forma dramática. Ficou só um pouco mais fechada, um pouco mais dentro de si mesmo, da mesma forma que uma chama fica quando o vento bate. Ele disse que havia esperado por alguma coisa diferente, mas que também não havia esperado muito. Eu disse que havia documentado tudo, que havia uma cópia guardada com o irmão Celso, que tudo que havia sido encontrado estava registrado com precisão. Ele assentiu devagar. Perguntei se havia alguma coisa que eu pudesse fazer ainda. Ele ficou em silêncio por um momento, e então disse que não havia nada que alguém de fora pudesse fazer que o vilarejo já não havia aprendido a fazer sozinho. Apertei a mão dele. A mão estava fria e seca e firme. Virei e fui embora, sem olhar para trás, porque sabia que se olhasse, não ia conseguir continuar andando. Peguei o veículo oficial na frente do posto. O agente novo jogou minha mochila no porta-malas sem cuidado. Meu supervisor ficou na calçada fazendo anotações num bloco, enquanto eu entrava. Quando o carro começou a se mover pelo vilarejo em direção à saída, eu olhei pela janela lateral uma última vez. As ruas estavam com o mesmo movimento de sempre. Os adultos andando rápido, as crianças dentro de casa, mesmo com o sol ainda alto. Vargem do meio, igualzinha como havia sido antes de eu chegar, exatamente como seria depois que o carro dobrasse a última curva e o vilarejo sumisse no espelho. O sistema havia passado por ali como uma borracha. Tinha apagado sem deixar marca visível, exceto pelos cadernos no armário do irmão Celso e pela cópia do meu relatório junto a eles. Quando o cerro sumiu do meu campo de visão pela janela, eu respirei fundo e fiquei olhando para frente. E pensei nos 4 objetos que havia encontrado na soleira da entrada do cerro naquela manhã, que eu havia deixado lá onde estavam, sem tocar, sem mover, sem levar como evidência, porque sabia que evidência nenhuma importava mais naquele ponto. Deixei como estavam, exatamente como haviam sido colocados. E durante os anos que se seguiram, essa foi a coisa que voltou mais vezes enquanto eu tentava dormir. Não o cheiro da câmara, não a escuridão que havia mudado de qualidade na boca do corredor mais fundo, mas aqueles 4 objetos na soleira, organizados com aquela precisão silenciosa. Porque deixar aquilo ali havia sido uma resposta também. Uma resposta da minha parte. Uma aceitação tácita de que havia um limite até onde eu podia ir, e que além daquele limite, a coisa do cerro continuaria existindo da mesma forma que havia existido antes de mim, durante mim e depois de mim. Alguns anos depois, recebi uma mensagem do irmão Celso, curta, pelo correio. Dizia que o vilarejo estava bem, que não havia novos desaparecimentos desde a minha visita, que as crianças ainda eram mantidas longe da área leste, mas que a tensão havia diminuído de uma forma que os moradores mais velhos atribuíam ao fato de que algo havia sido estabelecido entre as partes. Ele não explicou o que queria dizer com isso. Eu entendi, sem explicação. A descida havia sido percebida. Os objetos na soleira haviam sido uma resposta a ela. E o silêncio que veio depois parecia ser o resultado de um reconhecimento mútuo de território, da mesma forma fria e direta que animais estabelecem limites sem palavra, sem documento, sem assinatura.
O irmão Celso fechou a mensagem dizendo que os cadernos continuavam guardados e que havia acrescentado o meu relatório ao conjunto deles, que agora havia um documento oficial misturado com os registros privados de décadas, e que isso parecia justo de alguma forma, que ele não conseguia explicar com precisão. Eu dobrei a mensagem e guardei numa gaveta. Nunca respondi. Não porque não quisesse, mas porque não havia nada a acrescentar que o silêncio não dissesse melhor. Hoje, eu tenho 73 anos e moro nessa cidade grande, com o chão de concreto embaixo dos pés e o barulho que nunca para lá fora. Escolhi isso. Escolho todo dia. E sei que Vargem do Meio ainda existe, no mesmo lugar, com o cerro na face leste e as aberturas na rocha, e aquele cheiro antigo, saindo delas nas manhãs frias. Sei que as crianças de lá ainda são recolhidas antes do sol cair, por mães que não precisam explicar por quê, para filhos que já entenderam sozinhos. E sei que nos cadernos do irmão Celso, numa caixa de papelão, num armário de madeira, está registrado tudo que o sistema oficial decidiu que não existia. O que aprendi em Vargem do Meio não foi que existem coisas que a ciência não explica, foi algo mais simples e mais difícil de carregar. Aprendi que a verdade documentada com precisão e entregue às pessoas certas pode simplesmente não ser suficiente quando o sistema que deveria recebê-la já decidiu o que quer encontrar. Que há uma diferença enorme entre descobrir a verdade e ter poder suficiente para fazer alguma coisa com ela. E que essa diferença, quando você a encontra na prática, muda alguma coisa dentro de você de forma permanente. Não te quebra necessariamente, mas te reorganiza. Te ensina onde estão os limites reais das coisas, não os limites que o cargo te diz que existem, mas os limites verdadeiros, feitos de peso e silêncio e pedra. Agora eu te faço uma pergunta, e quero que você pense com honestidade antes de responder nos comentários. Se você estivesse no meu lugar, com tudo que eu vi, tudo que eu documentei, sabendo que seu relatório ia ser arquivado e que o sistema já havia tomado a decisão antes de você chegar, você teria assinado aquele encerramento? Ou teria jogado tudo fora e feito diferente? E se teria feito diferente, me conta como, porque eu passei décadas tentando descobrir qual era esse caminho e ainda não encontrei uma resposta que me satisfaça completamente. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito mais do que parece e tem muito mais história como essa esperando para ser contada.